louvei a Deus porque essa mensagem. E ele disse: filho, eu vou te revelar nesse texto coisas novas. Livro a qual escreveu João. O Evangelho segundo escreveu João, irmão. Me dá essa outra Bíblia aqui, Caio. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Segura aí. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Deus seja glorificado. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 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 Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, versículo de número 8. Bem. Glória a Deus. Graças a Deus por este lugar, irmão. Graças a Deus por cada vida aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? O texto diz assim: 9 de João, capítulo 9. Amém, Deus. Amém? Diz assim: então os vizinhos, aqueles que Dante tinha visto que era cego, dizia: Este aquele que estava sentado e mendigava. um dizia, este é outro, porém Parece com ele. Ele dizia. sou eu mesmo. Escute isso aqui. Uns dizia, é este, e outros, porém, ele dizia, sou eu mesmo. Dizia-lhes, pois, como se abriram os olhos. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus veio então fui, lavei-me e vi. Repita comigo. Então fui, então fui, lavei-me. Mais uma vez para afirmar. Então senta dando glória. Glória a Deus. Senhoras e senhores, já foi narrado aqui pelos nossos lábios que o Deus de Israel nos deu um texto a qual é bastante conhecido de vós outros, um texto muito corriqueiro, um texto a qual nós já pregamos acerca deste cego. Mas a palavra de Deus tem a especialidade de se renovar a cada dia. Por isso eu peço aos irmãos que prestem atenção naquilo que Deus tem para nos entregar nesta noite, naquilo que Deus tem para falar conosco. É um texto tão batido e tão corriqueiro. Hoje, lendo um pouco desse texto, eu pude exaurir da Bíblia Sagrada algo que para nós outros, ou pelo menos para mim, passou desapercebido em todas as vezes que eu tive a possibilidade de ler o livro
em profetizar para a vida do cego, Jesus passa por um dos piores períodos da tua vida, aleluia, na terra. Jesus passa por uma das piores situações na terra. Haja visto que, quando a Bíblia Sagrada fala os dias que antecedem, ou os segundos que antecedem, ou os minutos que a Bíblia não narra, até chegarmos a este cego, até chegarmos a este milagre, Jesus Cristo tinha passado por algo, irmão, chamado vendaval espiritual. Para quem não sabe, Jesus Cristo estava dentro da sinagoga, apregoando a palavra, quando os fariseus e os judeus reuniram-se, aleluia, e se sentaram no mesmo tempo, uns para ouvir a narração do mestre, que sabia que vinha do alto com muita propriedade, outros para ajudar e outros para indagar o mestre. Jesus Cristo está, aleluia, irmão, apregoando a palavra de Deus dentro de uma sinagoga. Jesus Cristo está apregoando. Quando alguém se levanta no meio dos nomes de Deus e no meio dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos, que estavam todos eles a contemplar a narração e aquilo que saía dos lábios do mestre. O mestre estava apregoando a palavra de Deus, quando os saduceus e os herodianos levantaram e perguntaram: quem és tu? Aleluia, Deus. Jesus Cristo responde com naturalidade e fica a observar aqueles homens. Jesus, aleluia, esse que vos fala. Observe o que acontece daí por diante. O texto diz, irmãos, que Jesus é colocado à prova. Os homens que se levantaram dentro da casa de Deus, olhem que eles não se levantaram fora, se levantaram dentro da casa de Deus e disseram, irmão, que Jesus estava apregoando, aleluia, um evangelho mentiroso. Observe que Jesus estava sendo envergonhado, Jesus estava sendo desapontado na frente de toda uma igreja. Há quem diga, aleluia, que Jesus se cala, aleluia, por demais, porque o homem natural não aguentaria. Imagine vós outros, eu e você, em cima, aleluia, de um altar, e alguém se levanta e diz: ei, você está pregando mentira. E alguns dizem, irmãos, que Jesus se mantém na classe. E o texto diz que mais além eles vão, quando diz: você está pregando doutrinas de demônios. Glória a Deus. E você prega por coisa boa. Irmão, vamos ser francos. Quem de nós conseguiríamos manter o equilíbrio? Quem de nós conseguiríamos manter a classe após alguém vir desapontar você em cima de um altar? Mas eu sou homem de Deus, eu entro. Negativo. Ei, eu sou homem de Deus, eu entro. Se vier te humilhar, vier te abater dentro da casa do teu pai, não, mas eu sou homem de Deus e eu aguento esta afronta. Nenhum de nós aguenta com humilhação. Quem de nós aguenta ouvir alguém te humilhando? Imagine você sabendo que você está apregoando a verdade, pois a Bíblia Sagrada diz que sobre ele não existia dolo, pecado, não existia falha nenhuma, mas Jesus se cala, querido, olhou para aqueles homens, ele saiu da sinagoga. Ei, querido, se alguém me desapontasse na frente de uma igreja, na frente de um povo, eu não sei como seria a minha reação. Eu ia ter que me recompor, irmão. Tem pessoas que após ser desapontado pensam em desviar, após ser, irmão, humilhado, diz: não aguento mais esta igreja, não aguento mais esta perseguição. As pessoas me olham de cara feia. Escute para você entender. Tem pessoas que, sendo humilhado bastante, desvia. Algumas pessoas entram em depressão, se isolam da sociedade. Mas observe, Jesus saiu da cena. Eu estou declarando, irmão, o que Deus me revelou através deste texto desta manhã, onde eu estava lendo a palavra de Deus. Escute, querido, senhoras e senhores, Jesus está abatido, apontado por muito, mas o texto diz que ele saiu com o seu discípulo e em segundos Jesus faz o milagre. Quem de nós após ser abatido, quem de nós após ser humilhado, ser abatido, alguém que diga que Deus não é na sua vida? Quem de nós tem condições de sair daquela cena em fração de segundo e operar um milagre? Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Tem coisa na sua vida que Deus vai te dar resposta. Tem coisa na tua vida, irmão, que Deus não está fazendo para te abater, para te humilhar. Está fazendo para você crescer no seu ministério. Está fazendo para você crescer na tua vida. Não é para te jogar para baixo. Esta humilhação é para a glória.
relevante para tudo que as pessoas falam aqui, mas observe o que eu aprendi com o mestre. Eu não dou resposta a quem está lá embaixo. Tudo que eles querem é ter alguém que tenha respaldo na porta dele discutindo. Tudo que eles querem é alguém que tenha resposta se parando. Vem cá, mas como é que você joga conversa fora com o meu nome? É o que eles querem para chamar a multidão. Olha para o seu irmão e diga assim: quer matar o inimigo? Deixa ele na mão de mim. Porque eu não tenho o que fazer, trabalha essa pessoa não, né? Eu estou trabalhando para Jeová. Mas falaram isso e isso de você é porque eu não tenho o que fazer, irmão. Tem tempo de sobra. Não dê resposta aos seus. Jesus sai, senhoras e senhores. Minutos depois de uma discussão. Esse é Deus. Jesus sai. E o texto diz que Jesus olhando, está escrito, olhando, ele viu o cego que jazia colocado ali durante anos. E o texto deixa claro a sua posição na sociedade. O texto diz que ele saía a mendigar. Aqueles que eram colocados como mendigo, irmão, aleluia, eles usavam uma capa, e esta capa tinha o símbolo da sua doença. Quem sabe os homens agravados pelos seus tímpanos, aqueles que tinham seus tímpanos agravados, não podia escutar, tinha sua audição sem muita afinidade para ouvir. Eles tinham colocado o símbolo de uma orelha nas suas costas. Mas quando aquele homem era cegueira, o que era colocado eram os olhos nas suas costas e sua capa, que era a pé. Aí, irmão, escute para você entender, aquela capa era como nos dias de hoje, irmão, aleluia. O governo do estado era quem financiava aquele homem, dava assim uma capa, e ele também levava um tipo de uma cumbuca para pedir na rua, irmão. Mas antes disso, ele era humilhado. Antes disso, irmão, ele era humilhado perante todos. O carrasco o chamava, levantava ele, falava qual era a sua doença, a sua invalidez. Dizia: este moço está aqui porque ele é um inválido, as suas visões não podem apurar-se a nada. É por isso nós estamos dando uma capa de invalidez e um pedaço aonde ele será colocado todos os dias para mendigar. Irmão, aquele homem era colocado todos os dias da vida naquela mesma posição, a capa de mendigo. Observe para entender, o texto diz que o mestre passa a nascer por prata casteia. O texto diz que o mestre vai passando e vê o cego. O texto diz, querido, que Jesus encosta nele, aleluia, e pega os seus discípulos, quem sabe, se reúne com o cego. Presta atenção para você entender, querido, para você não sair daqui na mesma eternidade que você entrou. O texto diz que Jesus reúne o seu discípulo. Observe, querido, que Jesus tinha visto de uma afronta. Glória a Deus. Tinha sido afrontado. O mestre, eles disseram que o mestre estava pregando por Satanás. Ele é o maior dos demônios. O mestre sai e o texto diz que ele viu o céu. Não deixou aquela palavra entrar no coração dele. Aleluia, Deus. Se uma palavra desse nível entrar no seu coração, você desvia. Se uma afronta dessa entrar no seu coração, você vai. O mestre olhou para o cego e o discípulo agora pergunta: Ramondi, o que quer dizer, Senhor? Quem pecou? Seu pai ou sua mãe? Aqui eu quebro todo o protocolo satânico. Quem pecou, Ramon? Senhor mestre, diga-me, quem pecou? O seu pai ou a sua mãe? Para que ele nascesse assim. Glória a Deus. Jesus olhou para o cego, porque era costumeiro dos livros e dos sermões dos herodianos. Era costumeiro dos sermões daqueles que vinham trazendo o livro mosaico e que pegava na sua narrativa o que diz o livro do Gênesis, quando diz: Deus visita as transgressões dos teus pais nos filhos. Por isso os discípulos tinham o livro de cabeceira e era rotineiro em suas leituras. Por isso ele pergunta: mestre, baseado naquilo
igreja. Para que ele tivesse de nascer dessa maneira. Olha o que Jesus vai dizer, quebrando todo o protocolo satânico, quebrando tudo aquilo que eles pensavam. Quando eles pensam que alguém tinha pecado, irmão, sabe o que Jesus disse? Ninguém pecou. Ele nasceu assim, para que se manifestasse nele a glória de Deus. Gostaria de dizer, isso que você está passando é para a glória de Deus se manifestar. Isso que você está passando é para que o Senhor manifeste a glória do teu nome. Alguém diz, sabe que aquilo ali foi alguma atrapalhação, deu algum jeitinho, foi alguma enrolada que ela fez para estar cheia de bênção. É assim mesmo. Quando o irmão está na prova, eles dizem, foi algum pecado que ele fez. É por isso que Deus está pesando a mão. Olha Deus lá cobrando, está no pecado. Ei, deve ter sido prostituído, deve ter adulterado, deve ter usado droga. É por isso que Deus está cobrando. É assim que eles fazem. É assim, irmão, que os fariseus e os herodianos agem. Está sempre olhando. Quando o irmão está na bênção, é porque fez alguma atrapalhada. Não pode, de uma hora para outra. Quando o irmão está na prova, é porque pecou. Eles perguntam para o mestre responde subitamente: ninguém pecou. É para que se manifeste a minha glória. Isso que você está passando, que você entrou aqui hoje dizendo Deus fala comigo. É para manifestar-se a glória de Deus. Não é isso? Tchau e que tô com pandagaste. Chamando sobre a naiastere que pai. É para se manifestar a glória do Deus Todo-Poderoso. Isso que você está enfrentando, esta batalha que você está enfrentando, é para se manifestar a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem pecou? Quem pecou? Ninguém pecou. Isso é para manifestação da minha glória. E o texto diz que ele vai lá, pega o cego, e Jesus faz algo, Roberto, que parece que Jesus está surtando. Jesus faz algo que todos os pregadores que eu já vi apregoar, eles picam o pau nesse ato de Jesus. Todos os pregadores que eu já vi apregoar, eles sentam a borracha nesse ato que Jesus faz. O texto diz que Jesus agora pega o barro, a argila, bota na mão e cospe na mão. Deus poderoso, aleluia. Mas pastor, como é que pode Jesus cuspiu na mão, um ato grosseiro. E segundo Jesus, pega barro do chão, outro ato grosseiro. Jesus errou, ou como alguns pregadores dizem, Jesus cometeu um tipo de erro, porque ele trabalha, aleluia, com as suas mãos e barro, pega a argila e começa a trabalhar. Irmãos, somos sabedor que Jesus não erra, somos sabedor que Jesus não opera sinal pela metade. Eu estou falando de um Jesus que não é cometido erro, um Jesus que nunca pode errar, um Deus que pode trabalhar. Eu estou falando de um Jesus, irmãos, que levantou o paralítico do tanque de Betesda. Eu estou falando de um Jesus que abriu e atou a boca do valente quando foi entrar em Cafarnaum. Eu estou falando de um Jesus, senhoras e senhores, que disse a Jairo: vai, que a tua fé te salvou. Eu estou
O Jesus que não comete erros. Muito obrigado, Senhor. Eu estou falando dele, irmão. Do Jesus que sabe trabalhar. Eu estou falando do Jesus que bota Satanás no chulé. Eu estou falando do Jesus que desceu para tomar a chave e disse: venha rastejando, porque eu sou maior do que vós outros. Deixa eu te falar. Eu estou falando de um Jesus que entrou, irmão, na cidade. O mesmo Jesus que olhou para a viúva e disse: mulher, não chores. Oh, glória. É desse moço que não pode errar. É desse moço que eu estou pregando nesta noite. O texto diz, irmã Sheila, que Jesus enche a mão de lodo. Enquanto o discípulo pergunta quem pecou, quem não pecou, ele para fazer. Ah, Jesus, que maravilha, meu Pai. Deixa eu te falar. Jesus parou. Olha para seu irmão e diga: quando ele para, é sinal que um grande milagre está para acontecer. Calma aí. Eu creio, meu Deus. O discípulo está discutindo entre si. O mestre parou. Não falou mais nada. O mestre está em silêncio. Sua mão está fazendo. Quem sabe o discípulo disse: o mestre está surtando, está fazendo luto. Quem sabe ele vai fazer alguma barra aí, algum jarro. Mas o mestre está calado. Quem sabe você disse: Deus nunca mais falou comigo. Quem sabe você disse: Deus, eu preciso ouvir a sua voz, senão eu morro. Mas ele está calado porque tem um grande milagre para fazer lá. Ele está calado, ele não fala nada, ele não diz quem pecou. Alguém pecou, quem foi? Foi o pai, foi a mãe que pecou? Alguém pecou, foi o pai, foi a mãe? Estão perguntando entre os discípulos. E Jesus está calado. Alguém pecou, quem pecou? Quem pecou? O discípulo: será que foi o pai? Será que foi a mãe? Jesus está calado. Observe que ele só vai dizer: isso foi para manifestar a glória do mestre. Só foi para isso. Isso que você está passando é só para Deus manifestar a sua glória. É só para Deus manifestar o seu poder. Daí o mestre se cala e não fala mais nada. Mas o discípulo entre si questiona. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto alguém está questionando sua vida, Deus está preparando o seu milagre. Enquanto o discípulo está questionando, enquanto aqueles que seguem o mestre estão perguntando por que aconteceu com você e não com ele, Deus está preparando o seu milagre. O mestre se cala. E o mestre faz o barro. Eu disse aqui que Jesus não trabalha pela metade. Ele pega o barro, amigo, e unge os olhos do cego. A palavra no original é catauigué, que quer dizer ungir o local. Jesus unge o local. Ele estava ungindo os olhos do cego. Mas pastor, ungindo com barro, aqui eu te mostro. O carpinteiro trabalha com madeira. O soldador trabalha com ferro. O pintor, neguinho, trabalha com tinta. Deixa eu te falar, o encanador trabalha com cano. O caldeirero trabalha com caldeiraria. O músico trabalha com música. Mas quando Jesus Cristo
antes de chegar seu dia, encontra Jesus, o Deus poderoso, com um homem chamado Jeremias. Ele levou Jeremias para a janela e disse: ei, Jeremias, não poderei eu fazer deste barro o que faz este oleiro. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia trabalhar com ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Deixa o mestre trabalhar. Seja o teu nome, Senhor. Você sabe por que muitas pessoas não recebem o milagre, Jardim? Sabe por quê? Eu vou te contar já já. Não é porque fica olhando a unha igual você na igreja, não. Eu vou te contar. Não é por isso, não. Eu vou te contar porque algumas pessoas não conseguem o milagre. Aleluia, Deus.